Caros irmãos e irmãs, estamos no nosso programa Jubileu da Esperança. Sou o Padre Jorge Ricardo Valois, secretário de pastoral da nossa arquidiocese. E nós estamos nesses programas nos aprofundando a respeito dos principais ensinamentos do Concílio Vaticano II, que estão expressos nas 4 constituições conciliares, que é a Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus, Sacrosancto Concilium, sobre a liturgia, Lumen Gentium, sobre a Igreja, e Gaudium et Spes, sobre a presença da Igreja no mundo de hoje. Nessa última série de programas estamos refletindo sobre a Lumen Gentium, que é essa constituição dogmática sobre a Igreja. E no programa que estamos gravando, em continuação ao da semana passada, nós vamos falar sobre o tema da missão. É por isso que temos aqui a alegria de receber o Frei Fernando, da Ordem das Mercês, que é o coordenador do Conselho Missionário Diocesano da nossa arquidiocese e também é pároco da paróquia Nossa Senhora da Luz, aqui em Salvador. Uma saudação, Frei Fernando, a todos aqueles que nos acompanham pela Rede Excelsior de Comunicação e pelo YouTube da nossa arquidiocese. É um prazer estar aqui para falar sobre aquilo que é a essência, o objetivo e o ser da igreja, que é justamente a evangelização e a missão. Então, no programa da semana passada, nós falamos sobre o fundamento da missão, que é a própria missão realizada no seio da Santíssima Trindade. O Pai que envia o Filho e depois o Pai que, por meio do Filho, envia o Espírito Santo. Então, aí que está radicado o fundamento da missão da Igreja. Jesus disse, como o Pai vos enviou, eu também, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, podemos dizer que a Igreja, de fato, é para a evangelização. Essa é a principal atividade da Igreja. A principal missão da Igreja é a evangelização. Mas o que, de fato, é evangelização? A evangelização, de forma bem simples, poderíamos dizer que é conceder ao ser humano a possibilidade de viver com Cristo, de se aproximar de Cristo Jesus. É levar justamente esse anúncio de Cristo para que as pessoas que estão afastadas se aproximem de Jesus. Então a gente pode dizer que evangelizar é anunciar essa boa notícia. Isso, com certeza. O evangelho, a palavra evangelho, que significa boa nova ou boa notícia, é justamente aquilo que nós somos todos chamados a levar para as pessoas, né? Jesus, vivo e ressuscitado, abre o seu coração para que nós nos aproximemos dele e estejamos sempre com ele. E qual a diferença, então, de evangelização para proselitismo? Bem, quando a gente fala sobre proselitismo, o horizonte que aparece em nossa mente, aquilo que se descortina em nossa mente, é justamente como que querer convencer o outro, obrigar que o outro esteja conosco, levar com que a pessoa, de forma quase que violenta e grosseira, ou grotesca, ela se aproxime de nossa caminhada de fé. Isso seria proselitismo. A evangelização é um campo completamente diferente. Nós não vemos nenhum dos discípulos de Jesus, nenhum dos apóstolos dele, na tradição bíblica, impor Jesus a ninguém. Se impõe, isso se torna proselitismo. A evangelização é uma proposta. O evangelho, o próprio Jesus, ele se propõe. Nós ouvimos no início desse ano um texto em que Jesus faz o bem e os moradores da cidade acabam dizendo, nós não queremos você aqui. Jesus vira as costas e segue o seu caminho. Ele não diz, eu vou bater o pé e vou ficar aqui até vocês me aceitarem, até vocês me acolherem. Não. Ele se propõe impor proselitismo, propor evangelização. E o que nós propomos na evangelização é justamente essa boa nova que Cristo Jesus, morto e ressuscitado, que está junto do Pai, ama e acolhe a todos e cada um de nós, independente de como nós nos encontramos hoje, porque espera a nossa conversão e deseja a nossa salvação. Então não existe essa coisa da conversão à força, não existe isso. Não. A conversão nunca é à força. A força, o que pode acontecer é a pessoa mascarar. Eu posso dizer na sua frente que eu me converti, mas internamente eu sei que minha vida passa por outro rumo, vai por outro lugar.
Ou então a gente pode entender que a conversão à força, entre aspas, que não é conversão, é apenas uma adesão a um esquema religioso, mas que não tem incidência na minha vida concreta, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. No meu jeito de ser, Exato. no meu jeito Então, de relacionar é com uma o coisa outro. externa, uma coisa muito superficial. Não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que essa boa nova, essa boa notícia, que é Jesus, se torne carne em nossa carne. O proselitismo é algo que sai apenas da boca, é algo que, digamos, eu talvez tenho na minha mente e aquilo que o outro quer que eu diga, eu acabo dizendo. Então, sai pela minha boca para que ele entenda que eu estou convertido. Mas, no final das contas, Jesus ainda não é carne em nossa carne, não é presença em nossos gestos, em nosso jeito de viver e de conviver com o outro. Aquilo que, por exemplo, nós dizemos sobre Nossa Senhora, o verbo se faz carne no ventre dela, se aplica também a nós. Jesus precisa se fazer carne em nossa carne, ser vida em nossa vida, de tal modo que as atitudes dele, os gestos dele, estejam presentes também em nossa vida. Evangelizar também não é fazer lavagem cerebral nas pessoas. Definitivamente não. E isso, na verdade, causa um grande mal, seja a pessoa em si, seja a humanidade. Porque a pessoa que recebe essa lavagem cerebral, ela acaba perdendo sua autonomia, sua liberdade. E aquilo que é muito bonito que Deus concede a cada um de nós é a liberdade, até de escolhê-lo ou de dizer, eu não quero crer em Deus, não quero me aproximar dele. Essa liberdade Deus nos dá. Deus é um Deus tão bondoso, tão carinhoso conosco, que nos dá até mesmo a liberdade para dizer, eu quero ou não quero estar com ele, né? A própria maturidade cristã se vive na liberdade. Nenhum sacramento a gente celebra sem liberdade. Lembra que, por exemplo, o sacramento do matrimônio, que é perguntado, é de livre e espontânea vontade que você está aqui? E se a pessoa responde que não é de livre e espontânea vontade, não tem como ter sacramento. Para tudo, pare o casamento. Pois tem até uma música, né? Para o casamento, que não faz sentido. Não, precisa ser vivido na liberdade, né? Então, Jesus, como diz o apóstolo, é para a liberdade que ele nos libertou. Então, ele nos concede a graça da liberdade e é na liberdade que nós somos chamados a aderir ao projeto de Jesus de Nazaré. Quanto mais humano eu sou, mais cristão eu serei. Justamente o pecado é uma deformação da humanidade. Então, se eu não sou livre, eu não sou humano, porque Deus me criou livre. Então, como é que eu posso simplesmente ser um bitolado? Não é um cristão. Isso. Acaba vivendo talvez muito mais o estereótipo, a casca, digamos, gestos. Às vezes fica apenas preso a questões que são mínimas, que são acidentais, e que amanhã a igreja pode dizer, olha, é desse outro jeito, dessa outra forma. E a pessoa que tinha montado todo o seu castelinho da areia, a partir apenas daqueles esquemas ali, se vê, digamos, sem chão, sem estabilidade, porque esquece que a vida cristã é para ser vivida desde dentro. É Jesus que se faz carne em nossa carne. Então isso é muito interessante, que a evangelização é um anúncio de um acontecimento, de uma boa notícia. Não é o anúncio simplesmente de uma doutrina, de uma ideia, é o anúncio de um fato histórico. Deus entra na história para redimi-la, oferece todo o seu amor, derramando o seu sangue por nós e depois ressuscitando para a nossa justificação. Isso. Se nós imaginamos que evangelização é passar doutrina, nós queimamos etapas, né? A evangelização é o anúncio da ressurreição de Cristo Jesus, o anúncio do amor misericordioso de Jesus por nós. Quem se aproxima desse amor, quem vai se encantando com esse amor de Cristo Jesus, depois, no segundo momento, ela vai compreendendo, eu preciso me aprofundar cada vez mais na perspectiva bíblica, na leitura da palavra de Deus. Depois ela vai perceber, eu preciso conhecer um pouco mais dessa igreja que eu participo. Então ela vai conhecer um pouco mais sobre o catecismo, vai conhecer sobre a doutrina social da igreja, vai vivendo esse passo a passo, essa progressão na sua caminhada espiritual. Se nós invertemos, aí acabamos pervertendo a ordem das coisas. Primeiro anunciamos Jesus, o projeto de Jesus, e aí quem vai se abrindo a ele vai compreendendo que somos chamados em Jesus a viver em comunidade, essa comunidade professa essa fé desse jeito,
que se revela em nível social, na caridade para com o outro desse outro modo. É isso que a igreja antiga entendeu bem ao instituir o chamado catecumenato, que a fé, você vai crescendo na fé e vai trilhando etapas. Mas o que eu quis dizer, Frei, que o anúncio do evangelho não é anunciar uma doutrina que mesmo nessa etapa que podemos chamar de pós-querigmática, que é a etapa do crescimento, do amadurecimento da fé, aquilo que nós recebemos da igreja como patrimônio espiritual não é algo meramente teórico. Por exemplo, os artigos do credo. Não é só... Por que adianta eu saber que Deus é Pai se eu não experimento a paternidade de Deus na minha vida com fatos concretos? Tudo aquilo que nós cremos na igreja, que a igreja indica para nós como verdade de fé, é antes de estar escrito, vivenciado. Exato. É a vivência da igreja ao longo desses quase 2000 anos de existência que vai nos ajudando a viver aquilo que hoje nós professamos na fé. Porque antes de nós, muitos homens e mulheres viveram. Então, aquilo que eles viveram, que eles testemunharam, a igreja vai recolhendo e dizendo para nós, é esse o caminho da fé. É justamente por aqui que nós encontramos Jesus e vamos com Ele para essa vida nova de salvação. Uma vez alguém me disse assim, para ser um bom cristão só precisa saber todo o catecismo. Eu digo, não. Veja que é importante, é necessário a gente conhecer o catecismo da Igreja Católica, onde está contida a síntese de toda a nossa fé, mas é sobretudo a gente viver. Então, é uma condição necessária, mas não é suficiente para alguém ser um bom cristão. Então, é experimentar. Por isso que o cristianismo é uma sabedoria de vida. Sabedoria vem de sabor, de eu experimentar aquilo concretamente na minha vida. Também na celebração dos sacramentos, senão fica uma coisa muito externa, muito superficial. Se eu não entro ali, se eu não me deixo tocar, se eu não saboreio as celebrações, onde é que estarão os frutos? Não existirão, será estéril. Um completamente ateu pode saber o catecismo de cor e salteado. A Bíblia de cor, como muitos sabem. De cor e sabem. salteado. Pode até dar formação sobre a Sagrada Escritura, mesmo sendo ateu. A diferença está a vivência da fé. A graça da fé que nós recebemos e que vai nos vinculando, nos fazendo compreender aquilo que cremos, a leitura da Palavra de Deus, a caridade para com o próximo, na perspectiva da fé. Porque mesmo quem não crê, mesmo quem, digamos, pertence a outro credo religioso que não o cristão católico, pode ler muito bem o catecismo e dar aula sobre o catecismo. Mas falta aquilo que é essencial, que não é apenas o saber, que é justamente talvez esse sabor da vida, né? Não é apenas algo intelectual, é também vivencial, é a carne que vai sendo moldada a partir daquilo que nós lemos, a partir daquilo que nós cremos em nossa igreja. Eu me lembrei de um caso agora na faculdade de teologia, que tinha uma pessoa fazendo a faculdade de teologia, mas ele se dizia ateu. Aí o professor disse a ele assim, olha, bacharel em teologia você será, mas teólogo você nunca será, porque teologia se faz de joelhos. É a mesma coisa como o senhor falou, pode até alguém que é ateu dar aulas sobre a doutrina católica, mas não será um catequista. Porque ser catequista não é só você ficar jogando doutrinas, conteúdos. É você passar também uma vivência. E daquilo que você mesmo vive. Na realidade, o catequista é o irmão mais velho na fé, né? Que acompanha outras pessoas. Então, seria uma dimensão muito pobre. A evangelização, então, Frei, é uma tarefa de todos na igreja. Porque às vezes a gente acha que evangelizar é só dos padres, das freiras. Não. Claro, quem compete em primeiro lugar ao Papa e os bispos, como sucessores dos apóstolos, e aos ministros ordenados que ajudam na missão episcopal, são colaboradores da ordem episcopal, mas a missão da evangelização é tarefa de todos na igreja. Isso, com certeza. Imaginemos, se nós deixamos a missão evangelizadora da igreja apenas na mão do Papa e dos bispos, um contingente muito pequeno de evangelizadores nós teríamos. Se conseguimos ampliar isso, por exemplo, a mão dos padres, seria um pouquinho maior, mas ainda assim seria uma gota muito pequena diante do oceano. Mas se todos nós, batizados e batizadas, assumimos, é minha missão levar a graça do Evangelho àquele que eu encontrar ao longo do caminho,
aí nós iremos perceber que o anúncio do Evangelho se dá de forma muito maior, porque todos nós somos responsáveis pela evangelização, pela missão. Lembremos aqui a bonita imagem que Jesus utiliza do fermento. O fermento colocado no meio da massa. Então, qualquer um de nós, em conjunto e de forma individual, necessitamos compreender que somos chamados a ser esses evangelizadores. Levar a graça de Cristo onde nós estamos, de tal modo que nossa vida ali consiga fazer com que a massa cresça, com que a massa aumente, com que a massa levede, por causa de nossa presença. Estamos ali e ali nós somos Cristo Jesus, que vai se aproximando daqueles que ainda estão distantes. Então, é uma tarefa de todos. Como eu dizia, em primeiro lugar, ao Papa, aos bispos, os ministros ordenados, mas em razão de quê, em primeiro lugar, a eles? Poderíamos aprofundar um pouco mais essa ideia? Em razão da própria missão e vocação que cada um recebe. Digamos, cada um tem a sua competência na vida da igreja. O Papa, enquanto líder máximo espiritual de nossa igreja, ele tem a sua missão na evangelização. Como sucessor de Pedro. Como sucessor de Pedro, obviamente. Os bispos como sucessores dos apóstolos. Cada um precisa também ser esse missionário, aquele que leva a boa notícia de Cristo Jesus. Os padres que exercem sua vida, sua missão em nome dos bispos, em nome da igreja local. Também necessitamos levar a graça de Cristo Jesus. As religiosas, os religiosos, cada um em razão de sua vocação própria, na vida do seu instituto, da sua congregação, e os leigos e leigas em geral, vivendo a graça do batismo ali mesmo onde você trabalha, com quem você convive, com os seus familiares, na vizinhança, para que todos sejam iluminados pela presença de Jesus. Ou seja, não importa qual seja a minha vocação, a minha condição na igreja. A comum dignidade batismal me leva, me impulsiona a missão a partir do meu estado de vida. Se eu sou um padre, eu vou estar na missão, evangelizar a partir do ministério sacerdotal. Se alguém é uma pessoa de vida consagrada, até que viva dentro do mosteiro, também vive a evangelização. A partir, sobretudo, da oração e do testemunho ali da vida comunitária fraterna. Os documentos do concílio, eles acabam nos ajudando a compreender que a forma com que nós somos chamados a viver a igreja, a viver Cristo Jesus, nos levam para esse lugar de evangelização hoje, diferente daquilo que se compreendia antes. Por exemplo, se compreendia antes que a ação evangelizadora, que a missão era tarefa, digamos, dos religiosos, das religiosas, dos padres, dos bispos e do Papa. Não, é de todos nós. Também aos leigos é concedida a possibilidade e a graça de evangelizar, de testemunhar Cristo Jesus. Cada um naquilo que lhe compete, no estado de vida que vive atualmente e juntamente com aquilo que são as possibilidades. Exato. Então, o campo de missão é vasto. A messe é para todo tipo de operário. Existe messe em todos os lugares. Exato. Então, Deus sempre nos dá a oportunidade, se estamos de braços abertos, de olhos atentos, como diz a oração eucarística, para poder ver as dores, as alegrias e as esperanças de quem está perto de nós, nós iremos compreender que aquela pessoa bem ali é alguém que necessita receber talvez a graça do Evangelho. E a missão não é só adigentes, ou seja, não é só para países estrangeiros, não cristãos, como graças a Deus a igreja tem muitas iniciativas ali, até de leigos também que saem em missão, famílias em missão, graças a Deus estão surgindo essas modalidades também da missão adigentes no laicato. Mas o lugar da missão é onde eu estou, sobretudo. Se não eu acho, eu tenho que ir para o Japão para evangelizar. Não. Imagina, às vezes o teu Japão está ali do teu lado, é o teu filho, é o teu marido, é o teu vizinho. O teu Japão está ali na tua escola, onde você trabalha, onde você estuda, e você fica atrás do Japão lá em Tóquio, geograficamente falando. Não é assim, né? E às vezes é alguém que está na própria comunidade de fé, alguém que está bem ali dentro da igreja, que você entra, você vê, talvez a pessoa esteja chorando ali e todo mundo passa perto dela, como se não vi nada, como se nada tivesse acontecendo. E justamente aquela pessoa que está necessitando ser acolhida, recebeu a boa nova, que o Evangelho é boa nova ou boa notícia, recebeu uma palavra de esperança, de consolação, e é a missão nossa.
Se estamos com olhos abertos e atentos, nós veremos as oportunidades que o Senhor nos dá para viver a evangelização. Então, já falamos sobre essa questão querigma, pós-querigma, nessas etapas também do crescimento espiritual, mas poderíamos reforçar então essas duas principais modalidades de evangelização. A primeira dela é a pregação, e a segunda modalidade de evangelização é a catequese. Então, de que maneira a gente conseguiria aprofundar um pouco mais ainda essa ideia de modalidades de evangelização? Quando a gente fala dessas modalidades, digamos, a pregação, talvez seja uma linguagem que a gente consiga entender e que nem sempre consigamos viver, porque aí o termo pregação lembra o padre pregando lá no altar, como diz o Padre Zezinho numa de suas músicas, né? Mas a pregação é justamente esse contato verbal com quem está ali perto de nós, a quem nós temos a possibilidade e a oportunidade de anunciar Jesus. Então essa pregação é algo que acontece lá no altar pelo padre? É também, mas não apenas. É também um momento que nós podemos anunciar verbalmente a graça de Cristo Jesus àqueles que encontrarmos ao longo do caminho. A catequese, digamos, é essa orientação muito mais já direcionada, que é vivenciada, seja no sentido dos sacramentos, que é um aprofundamento daquilo que nós já recebemos antes da pregação, seja no sentido dessa vivência dentro da comunidade. Imagine só, tem algumas pessoas que às vezes chegam na paróquia dizendo, olha, eu já recebi o Cristo, mas faz tanto tempo, já nem consigo lembrar mais quase nada. E eu digo, você aceita a proposta de voltar para a catequese? Que é a possibilidade de você relembrar algumas coisas, de aprofundar a caminhada da fé. Então a catequese é justamente esse momento em que afunila mais aquilo que nós assimilamos por meio da pregação, aquilo que nós recebemos inicialmente, e vamos aprofundando cada vez mais os conteúdos da fé, aquilo que faz parte também da própria evangelização. Então, as duas principais modalidades de evangelização temos a pregação e a catequese, mas poderíamos acrescentar uma terceira modalidade, que é por meio do exercício da caridade. Com certeza. Das obras de caridade. Isso é uma forma de evangelizar também. Se nós lembramos da Sagrada Escritura, da carta de São Tiago vai dizer, me mostra a sua fé sem obras e eu mostro a minha fé pelas obras. A fé necessariamente precisa obrar pela caridade. Então, aquelas pessoas que recebem a caridade, elas, em alguma medida, elas também são evangelizadas. A evangelização pode passar perfeitamente pela caridade, que é um gesto concreto de amor ao outro. Então, a evangelização, seja por meio da pregação, da catequese ou da caridade, é uma forma de amor. Eu levo esse amor que eu recebi, que transborda do meu coração, para o próximo. Então, quando eu partilho a palavra, quando eu partilho o conhecimento da fé, quando eu partilho o alimento, eu estou levando esse amor de Cristo Jesus. E isso também é evangelização. Como diz São Francisco de Sales, evangelize, se necessário, use palavras. Isso, se for necessário. Se não, utilize os gestos concretos de caridade e de amor para com o próximo. Claro que aí tem gente que diz, então eu não vou evangelizar, não vou fazer o anúncio explícito do evangelho. Não foi isso que São Francisco de Sales disse, é fundamental o anúncio explícito do evangelho, mas também as obras de caridade, que a igreja tem várias, é uma forma também de testemunhar e evangelizar. Até no momento que, por exemplo, a gente para escutar alguém, isso é o momento de evangelização. Alguém que passa por suas dores, tem suas dificuldades, se sente talvez angustiado e deseja algum ouvido atento, isso também é momento de evangelização, sinal de caridade para com quem precisa desabafar suas dores e nem sempre quer ouvir alguma coisa, talvez quer apenas ser ouvido, que alguém que esteja do lado ali e diga, eu estou aqui, não tem talvez muitas palavras para te dizer, mas vamos rezar juntos, que Cristo Jesus esteja aqui conosco, te fortaleça, te acompanhe, te revigore por meio da unção do Espírito, para que sua vida ganhe um novo sentido, um novo significado. Que bom, Frei. Falar sobre missão é falar de fato sobre a identidade e a natureza da igreja e do ser cristão. Eu gostaria muito de agradecer sua presença aqui, mas antes da gente encerrar, fala um pouco do teu carisma da Ordem Mercedária e o convite para os jovens que se sentem chamados a uma vida consagrada,
quem sabe conhecer a tua congregação. Permita-me fazer 2 convites. Claro. O primeiro convite, digamos, é em relação à própria evangelização, o tema que nós estamos conversando aqui. Talvez sua paróquia, sua comunidade de fé, tenha alguma estrutura de evangelização. O meu convite é justamente esse. Não se encontre alheio a essa estrutura de evangelização. Se aproxime, esteja perto. Talvez seja algum grupo de pregação, esteja ali. Talvez seja algum grupo de catequese, se disponibilize. Talvez seja caridade, participe. Talvez seja alguma atividade missionária, por exemplo, de casa em casa. Vá, se disponibilize, esteja junto. Frei, eu não tenho muito conhecimento, eu não conheço muito sobre a doutrina da igreja, não conheço muito sobre a fé. Você sabe do amor de Deus? Você pode testemunhar o amor de Deus que você recebeu. Essa será, sem dúvida, a melhor evangelização. Dizer às pessoas que estão sofrendo, às que estão abatidas, às que estão cansadas, esquecidas, ou que por algum motivo se afastaram da comunidade de fé, Deus te ama e está contigo. E levar o seu testemunho de vida, certamente isso aí vai ser uma grande ajuda e de um grande crescimento para a evangelização. Não precisa esperar que você cresça e conheça todo o catecismo de cor e decorado para evangelizar, ou toda a Sagrada Escritura. O que é necessário é que o seu coração esteja aberto à graça do Senhor e que você se disponibilize à evangelização. E o segundo convite é conhecer um pouco mais sobre nossa Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Estamos ali na Paróquia Nossa Senhora da Luz. Aqueles que desejarem podem procurar por meio do Instagram, @Ordem Mercedária, com D e não com N, Mercedária. E ali pode tirar, digamos, as dúvidas, querendo conhecer um pouco mais a cada um de nós, ou pode chegar lá na paróquia e conversar conosco, somos bastante acessíveis. Que bom, Frei Fernando. Obrigado por sua presença entre nós, por dispor de uma parte do seu tempo para estar aqui nos ajudando a crescer mais nesse tema da missão. Amém. Quero, nesse momento, também agradecer àqueles que caminham conosco mais de perto na missão em nossa arquidiocese, de modo especial no Conselho Missionário Diocesano, a Dom Esmeraldo, que é o bispo que está nos acompanhando, a Sheiliane, que coordena a infância e adolescência missionária, e também ao diácono Washington, que estão aí mais próximos, aí nos ajudando a dinamizar a vida missionária de nossa arquidiocese. Que bom, então, assim a gente encerra o nosso programa fazendo esse convite a todos vocês a de fato assumir o nosso ser cristão, evangelizando, anunciando e testemunhando o Senhor ressuscitado no meio do mundo. Nós retomamos na próxima semana com mais um programa Jubileu da Esperança. Que Deus abençoe e até mais.